Boa noite, bem-vindo à grande reportagem, edição de domingo 18 de dezembro de 2022. Quando se aproxima a quadra festiva, a preocupação aumenta após o período em que mais acidentes de aviação se têm registrado. Mas o que está a ser feito para fazer face a acidentes de aviação nesse período festivo que se aproxima? Questão a ser respondida na presente edição da grande reportagem. Uma vez mais, boa noite e bem-vindo à grande reportagem. Vamos acompanhar. Acidentes de aviação. O que gera vários danos, mortes e mais mortes. Vários são os motivos já apontados como as maiores causas de acidentes de aviação no país. Dentre eles, destaca-se a desobediência às regras de trânsito, as condições das estradas, entre outros. Nos últimos dias, o índice de sinistralidade rodoviária tem vindo a aumentar. Várias famílias ficam desfalcadas devido à perda dos seus entes queridos. As sinistralidades também danificam várias infraestruturas. Segundo as autoridades sanitárias, o número de entradas por casos de acidentes nos hospitais é elevado. Tivemos informação de que houveram 4 óbitos no local, dos quais 3 de sexo masculino e 1 de sexo feminino. Dos que recebemos cá no hospital, temos 3 pacientes em estado grave, 2 com traumatismo crânioencefálico, 1 com politraumatismo, que neste momento encontra-se no bloco operatório em cirurgia. Tivemos 16 pacientes com um estado geral moderado, com politraumatismo também, que estão em observação. São casos que se registram em qualquer período do ano e apesar de registrar o seu clímax durante a quadra festiva. A título de exemplo, no início de julho de 2021, 32 pessoas morreram na Estrada Nacional número 1 e sem que ainda as tristes memórias tenham sido esquecidas, mais 12 pessoas perderam a vida em consequência de mais um aparatoso acidente de aviação no mesmo local. Devido à gravidade, uma das situações que causou a morte de 32 pessoas na Estrada Nacional número 1 moveu o presidente da República, Filipe Nunes, a visitar as vítimas do sinistro, que na altura encontravam-se internadas no Hospital Central de Maputo. Como vimos, andamos por muitas especialidades, mas nós vínhamos mais para viver o problema, não só ouvir, e vimos que o importante agora não é julgar só o caso que aconteceu, mas é só ver por que ciclicamente esses casos acontecem e o que fazer para evitar. Então, exatamente, e para chegar a essas conclusões, muitas vezes é bom estar em contacto com as pessoas que estão no terreno, neste caso concreto, os pacientes, a equipa médica, e é interessante como viram as gerações misturadas, os mais experientes, os mais novos. Já no dia 22 de janeiro de 2022 corrente, outras 28 pessoas morreram na Estrada Nacional número 1, isto na província da Zambésia, no centro do país. No segundo semestre deste ano, concretamente no dia 24 do mês de junho, mais um acidente matou 12 pessoas no povoado da Tavira Emaluana, no distrito da Manhissa, província de Maputo, causando-se 4 feridos graves, 2 ligeiros e avultados danos materiais nas 2 viaturas envolvidas. Aproximando-se a quadra festiva, período em que mais acidentes de aviação se têm registrado, segundo dados dos anos anteriores, surge a seguinte questão: o que se está a fazer para fazer face ao problema durante a quadra festiva 2022 a 2023? A nossa equipe de reportagem foi à terminal da Junta, na cidade de Maputo, com o objetivo de saber dos automobilistas sobre as ações que têm sido levadas a cabo de modo a evitar acidentes de aviação, principalmente no período que se avizinha. São covas que estão nas estradas, porque às vezes quando a pessoa tenta para contornar aquela cova,
às vezes o outro carro está a vir. É aí que fazem muitos acidentes. Mas a parte do caminho, neste momento, esta via, por exemplo, de Gaza, está normal. Os acidentes estão normais, não é tão. Só na semana passada, porque houve uns quase 2 acidentes ali que nós assistimos. Mas também, quando ver, é por causa disto. A estrada ali no 3 de fevereiro é muito mais pequena. Ali, quando você encontra-se com um caminhão, é um problema muito grande. É um problema, porque aqueles caminhões grandes ocupam toda a faixa e até pisa a linha contínua, porque o caminhão é grande. Então quer dizer que a causa são as covas e a estrada, o tamanho da estrada? O tamanho da estrada, sim. O tamanho da estrada, principalmente ali no 3 de fevereiro. Aqueles acidentes que acontecem ali é porque a estrada é muito mais pequena. Acerca dos acidentes, houve muitos acidentes, mas acho que por enquanto acalmou um bocadinho. Está a ser controlado. Acerca dos acidentes, é porque nós, os motoristas, nós não gostamos de dormir, de descansar, é fazer uma volta, ir achar e voltar, fazer achar e voltar. Acho que não haverá esses acidentes se a gente se controlar, né? Porque correr não é chegar. Por exemplo, eu só faço uma única viagem por dia. Eu chego em casa, tomo um banho e durmo. Descanso, acordo às 4, vou à procura do pão. Então o pai está a dizer que essa é uma das principais causas de acidentes. Não, isso é para a gente conseguir evitar os acidentes. A gente se dar um tempo de descansar, acordar, tomar um banho, ir ao job. Só para a gente evitar os acidentes. Isso depende de cada um, né? Porque há outras pessoas que não conseguem se dar um tempo de descansar, tá a ver? Já por essa razão que isso nos causam acidentes, tá a ver? Mas o que eu desejo aos meus colegas era de a gente se dar um tempo de descansar para a gente conseguir fazer uma boa viagem, para a gente garantir a nossa viagem. Acidentes sempre, nunca mais falta, né? Nunca mais falta, a pessoa às vezes não respeita as curvas, não respeita, porque há sítio que está cheio de muitas covas, então há sítio que você quer esquivar a cova, quando vai se bater. E outra coisa, também os motoristas, há aquele que quer ir e voltar, então não tem tempo de repousar. Então, aí também, quando já vem, o sono não há como para escapar. Sempre já acontece acidente. O acidente é só a gente respeitar. As pessoas estão a carregar nos carros. Por exemplo, uma família, outra pessoa tem 5 filhos. Neste carro carregamos 15 passageiros. Então, quando são 15, um passageiro tem 5 pessoas. São quantas pessoas que você responde? Então, isso é nós temos que respeitar. A própria condução. Respeitar também os testes dos painéis na estrada. Estação de 60, onde 80. Não exagerar, você andar 100 e tal, não está correto. Nós temos que respeitar o trânsito, o regulamento da estrada, a própria estrada. Então, para evitar que esse acidente que existe, você vai gostar de entrar já na quadra festiva. Então, é daí que nós devemos ter muita cautela. Devemos ter muita cautela, andar devagar. Por exemplo, você sai daqui, e outra coisa, sai daqui, andar aqui na estrada, fecha 21 horas. Nós carregamos pessoas que vêm da África do Sul, a pessoa sai de lá, está cansada, chega aqui, você carrega. O carro fica cheio, são 20 horas, ou 20 e 30, você sai, chega em Nhongonhane, depois você descansar. Você vai para Manjacás. Você ao acordar, você não é que você dormiu, porque o carro está cheio. Nem para a cadeira, nem para o quê. Você vai estar dormindo em pé. Ao sair dali, você vai andar, mas já o sono vai te pesar. E outra pessoa que são amadores, vão querer correr para ganhar o tempo, mesmo para você dormir. O passageiro faz barulho. Porque nós queremos dormir, queremos ver as nossas famílias, ora, os dias já um pouco, nós temos que voltar para a África do Sul. Então, essa parte também de descansar é muito bom, mas tinha que agora que quando você tinha que aumentar a hora, fechar 22 horas, ou mesmo 0 horas. Porque ali há muito, por exemplo, sou daqui em Nhongonhane, porque fecha em Nhongonhane, fecha Manhissa, lá em Coloane. Ele sai. Pode ver aqui no Nhongonhane, são uma coisa de 70, 80 ou 100. Então, já o certo ali já é embate para andar aí. Outros andam muito mal, outros estão com sono. As corridas também, sim, porque a pessoa perdeu muito tempo. O motorista também já ouviu barulho, a pessoa que dormiram no carro durante
21 horas para sair. Há quem diga que o governo devia aumentar e melhorar as estradas. Eles devem tentar arranjar a forma, pelo menos, ou de aumentar aquilo ali, pelo menos, quer dizer, para poder fazer ou ultrapassagem normal, ou não sei o que, muita coisa. Devem tentar largar um bocado a estrada, aquela parte. E vocês, sendo condutores, o que é que vocês fazem para reduzir essa situação? Aquilo ali tem que andar por uma velocidade normal, está a ver? Só que não somos todos que gostamos de fazer isso, mas a maior parte agora estão a tentar, como também tem muita polícia ali, tem medo de polícia, depois a pessoa não corre mais, só anda um bocado devagar. É lamentável, mas estamos a tentar evitar. E de que forma os motoristas podem evitar esses acidentes? Evitar a ultrapassagem irregular, ultrapassagem nas subidas, velocidades, é tudo. E em relação às condições da estrada, acha que estão devidamente próprias para viagens longas? Aquilo depende de cada um. Evitar muita velocidade, ter muito controle. De manhã, sabe, para... É gás. Mas aquilo não, depende. Só que manhã, Maputo, manhã é que tem muitos acidentes. Temos acompanhado situações de acidentes de viação ultimamente. Como é que você olha para essa situação? Isso depende, né? Tem carros que correm muito na estrada, então acabam não conseguindo controlar o próprio carro. Mas alguns andam bem, né? E pior nesse tempo de festas, já que pessoas querem ganhar tempo, não é fácil. Não vai ser fácil. A polícia deve tomar muito controle agora, porque agora tem muitos acidentes. Uma das formas é sair mais cedo, né? E os motoristas em si também devem tentar andar com uma velocidade razoável, né? Sabemos que queremos todos ganhar tempo, mas é sempre bom optar sempre pela segurança e andar com uma velocidade um pouco controlada. E as pessoas que desejam viajar, quanto mais cedo, melhor. Porque outra coisa é viajar de noite. Quando se viaja de noite é muito difícil, as pessoas querem chegar cedo em casa. Então os motoristas também acabam querendo ganhar tempo, então é complicado. Sobre a mesma questão, a Polícia de Trânsito diz estar a envidar esforços de modo a reduzir o índice de sinistralidade rodoviária no país, uma das maiores causas de morte nos últimos dias. A polícia na província de Maputo tem tido várias atividades nas artérias, no sentido de prevenir os acidentes de viação. Nós temos trabalhado em diversas áreas, com a associação Amoviro, no sentido de poder prevenir os acidentes de viação. E nos encontramos em algumas áreas onde, se possivelmente possam ocorrer os acidentes de viação, falando da Estrada Nacional número 1, número 4 e número 2, para podermos criar condições de poder prevenir esse mal e facilitar o trânsito de pessoas e os seus bens. Por outro lado, o educador de trânsito José Novella diz que, para minimizar a situação, as autoridades lançaram um programa denominado Zalala Itsakane, que tem como objetivo reduzir o índice de sinistralidade. Falando da comparação, estaremos a buscar. Aqui só podemos nos incidir muito mais na própria prevenção, porque aquilo que é mal nós temos que esquecer em algum momento. Mas a Polícia de Trânsito está a trabalhar em todas as áreas, de tal forma que lançou-se um programa que visa a criar situações de poder prevenir acidentes de viação, que é a Operação Zalala. Já na província de Maputo designamos Tsakane. Tsakane é alegria, para poder receber aos nossos irmãos vindo da África do Sul e diversos quadrantes do mundo, para poder passar as festas felizes. E exortar também para que os condutores que se fazem a via pública devem se abster no máximo em todas as situações que possam perigar na sua própria vida, que possa perigar a vida de terceiro. Isto é, poder conduzir com prudência, não é? Respeitar o peão, respeitar a mulher grávida e respeitar os passageiros que carregam diariamente para os seus próprios destinos. Porque, afinal de contas, quando existe um acidente de viação, é a preocupação de todos
o próprio Estado fica preocupado, a Inatro fica preocupado e a própria família fica preocupada. Por essa razão, chamamos a atenção a esses mesmos condutores para pautarem pelo bom comportamento e evitar, acima de tudo, acidentes de viação. Em relação aos condutores que não obedecem às leis de trânsito, a polícia diz que medidas serão tomadas. Primeiro, nós vamos aprimorar a educação. A educação é o foco principal para a própria mudança do comportamento de alguns condutores. Mas se por acaso nós nos apercebermos que existem alguns condutores que ainda optam de forma repetitiva poder não cumprir com as regras básicas de trânsito, esses obviamente serão sancionados. E aqueles que forem encontrados a consumir bebidas alcoólicas, manobras perigosas, desrespeitar as hierarquias das prescrições absolutas, estou a falar do sinal luminoso, esses sim vão ser retirados das suas próprias cartas e podem ser sancionados e ficar 1 ano sem poder conduzir. Esta é a medida correta para poder retirar esses indivíduos para não poder oferecer perigo na via pública. O secretário dos Transportadores Moçambique-África do Sul, Francisco Mandlate, explica que a agremiação tem envidado esforços de sensibilização para os condutores, a ter sim muita precaução, principalmente na quadra festiva. Nós aqui na Baixa temos sensibilizado a cada motorista que sai, que carrega ali, e fazer recordar de facto que o historial, muitas das vezes, dos tempos, sempre em dezembro, muitas das vezes tem havido muitos acidentes. Então, tem que ter muita precaução, correr não é chegar. É preferir andar normalmente, chegar ao destino bem, do que ter algum problema por causa de correria pela estrada. Porque o movimento que tem havido, o tráfego que tem havido, tem sido maior em relação ao longo de todo o ano. Então, aqui é um movimento, este período, uma quantidade maior de movimento, que é de curto espaço de tempo, em pouco tempo. Então, é preciso mesmo estar muito mais atento. E que, se estiver já cansado, é preferível, nem que seja a vinda da África do Sul para cá, pedir aos passageiros que, olha, preciso de descansar, porque não me sinto já capaz de chegar na fronteira ou mesmo chegar na cidade de Maputo e dorme. É o que temos feito. É da tradição praticamente. Normalmente tem sido assim. Mandlate lamenta e condena condutores que se envolvem em acidentes de viação. O que é acidente praticamente não é uma coisa desejada por ninguém. É exatamente acidente. É uma coisa condenável porque às vezes o que causa acidente são certas coisas que certos motoristas chegam a fazer que perdem a noção de prevenir e tentam fazer as coisas de outra maneira, que acha que há de ser mais rápido, há de conseguir fazer mais lotações em curto espaço de tempo ou naquele período da quadra festiva, o que praticamente não é muito bom. É o que chega a causar esse acidente. É uma coisa condenável. Ainda no mesmo propósito de entender o que se pode fazer para minimizar o número de acidentes durante a quadra festiva, a nossa equipa de reportagem procurou conversar com alguns analistas, por forma a contribuírem com as suas opiniões. Se fores a olhar, primeiro, quando chega a final do ano, muitos motoristas, principalmente os que vêm da África do Sul, não têm um momento de descanso. Estamos a dizer que um motorista sai de Joanesburgo 7 horas, e a tendência é fazer 24 horas para chegar a Massinga, Inhambane, Gaza. É uma longa distância, sem levar em consideração os problemas das fronteiras, o tráfico. E também a falta de responsabilidade de vários motoristas, não é? Vão às estradas embriagados. Isso também é uma irresponsabilidade que traz consequências drásticas. Mas também há uma parte da responsabilidade do próprio governo. Se olhar o problema das nossas estradas, não faz sentido hoje, em pleno século XXI, num país tão próspero em recursos como o nosso, termos uma estrada que não tem bermas. A estrada nacional número 1, apesar de estar esburacada, mas também não tem bermas. Quando há uma avaria, não tens local para colocar a viatura para ter assistência. Ou seja, és obrigado a ter avaria e manter o carro na faixa principal.
Isso também não há, a nossa via não está iluminada, não tem aquelas coisas que iluminam as estradas. Isso também são causas muito preponderantes para causas dos acidentes. Há que avaliarmos todos esses fatores e tentarmos resolver o problema, porque o que está a acontecer é que todos os anos choramos pelos mesmos problemas. Agora, não estamos a trazer nenhuma solução a curto e a longo prazo. Só estamos a dizer acidentes, mas não reabilitamos as estradas, não criamos bermas. Também a nossa polícia não olha mais na parte da sensibilização, mas olha mais na parte de lucro. A nossa polícia, quando para um motorista, pode estar embriagado, mas a tendência é extorquir e não sensibilizar, parar, levar a uma esquadra, parar e dizer ao motorista, olhar a hora que ele saiu do local da partida e ver as horas que ele está a conduzir. Não, a tendência é tirar algum daquele motorista. E as consequências são essas, todos os anos que passamos, são mortes que podiam ser evitadas se tivéssemos mais responsabilidade, mais capacidade de solução desses problemas que ano após ano vivemos. Um dos maiores problemas de Moçambique não é a lei, nem os códigos, é o ser humano mesmo, a capacidade nossa de trazer soluções. Como eu sempre digo, quando se colocam polícia na estrada, quando colocamos um governo, um presidente para dirigir um governo, um diretor para dirigir uma direção, é para trazer soluções e não problemas, mas o que estamos a assistir é o contrário. Tu colocas um polícia na estrada é para trazer problemas, tu colocas um diretor é para trazer problemas, tu eleges um presidente é para nos trazer mais problemas. Então, o problema não é o código já estabeleceu os limites da velocidade, estabeleceu que a estrada tem que ter bermas, você tem um problema. Nós aprendemos que quando o carro está com problema, encosta numa berma, mas não existe berma. Agora, o problema não é o código, o problema são as pessoas, é o Estado que tem um dinheiro para resolver o problema e não resolve. Adjudicam empresas para reabilitar a estrada que no final das contas é lavagem de dinheiro do que para reabilitar uma estrada. Acidentes de viação. É momento de prestar atenção e evitar esse mal. Atenção às seguintes mensagens. Se beber, não conduza. Se conduz, não beba. Atrás de uma bola vem uma criança. Conduz com prudência e evite atropelamentos. Seja paciente quando conduz e não responda a provocações. Use sempre o cinto de segurança. Coloque em prática estas e mais mensagens e evite acidentes, contribuindo assim para o desenvolvimento do país. Este foi mais um tema que mereceu destaque na presente edição da grande reportagem. E assim chegamos ao fim, com promessas de voltar no próximo domingo com mais um tema relevante. Boa noite, até mais.